A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para estudarmos a doutrina da Igreja. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando todas as hierarquias celestiais, né? Então, nosso estudo ele está sendo baseado em São Tomás de Aquino, São Dionísio o Areopagita, São Boaventura. Então, todos esses grandes onde foram nos dando todo esse ensinamento. Hoje continuaremos a estudar as hierarquias. Aqui você já vê, né? São 3 hierarquias celestiais, né? 3 hierarquias com 3 coros de anjos em cada uma das hierarquias. No nosso encontro anterior, nós já estudamos sobre a primeira hierarquia. Hoje vamos estudar sobre a segunda hierarquia. A segunda hierarquia, ela é composta das dominações, das virtudes e das potestades. Então, qual é a missão da segunda hierarquia? A sua missão primordial é a iluminação dos coros inferiores e o cumprimento dos desígnios de Deus no universo, isto é, no governo do mundo também. Então aqui no 6º coro, o que nós encontramos? As dominações. Agora você já está vendo a imagem, né, do coro das dominações. O que este coro angelical faz? Fazem cumprir a vontade do Senhor em todos os espíritos dos coros inferiores e no mundo, no nosso mundo. São, por assim dizer, espíritos administradores dos quais Deus se serve para o governo do mundo. Foram considerados os generalíssimos dos exércitos angélicos, servindo a Deus que possui a dominação suprema sobre tudo quanto existe. Eles assistem aos que se empenham em difundir o reino de Deus, os missionários, os superiores de mosteiros e conventos, os que possuem um ministério de devoção espiritual e os professores, né? Então, toda essa função do coro das dominações, né? Nós vamos ver muito deles, né, nas cartas de São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 21. Nós vamos ver também na primeira carta, né, a Colossenses, né, a carta a Colossenses no capítulo 1, no versículo 16. E aí nós vamos vendo tudo isso sobre as dominações. Depois nós encontramos as virtudes, o 5º coro, né? As virtudes, né? Então diz assim, segundo Dionísio, então esse já é segundo, Dionísio Areopagita, ou seu discípulo, é por meio deste coro da hierarquia angélica que Deus preside o universo. Por isso que a imagem deste anjo, ele está sobre o globo celeste. E você vê as nossas imagens, anjos vestidos, anjos litúrgicos, não é? Anjos que são católicos, né? São da igreja, estão aqui servindo a igreja e a humanidade. Mas o que eu quero me deter é que você veja as imagens belas, imagens que não são de anjos como rodam por aí afora, anjos sem roupa, anjo de... né? Não dá, né, gente? Você tem que ser católico, você tem que ser fiel. Você pode ter a imagem do teu anjo, de um anjo na sua casa, mas além dela ser abençoada pelo padre, né, ele tem que estar dignamente vestido para ser um anjo, um santo anjo, né? Então, as virtudes, né? Segundo Dionísio, é por meio deste coro da hierarquia angélica que Deus preside o universo. Eles mantêm as leis que regem a criação. Que lindo isso! Os pecadores arrependidos são auxiliados por virtudes celestes para que perseverem no bem. Olha que lindo isso, né? Depois desse coro angelical, vem o que? O 4º coro, que é o que? As potestades, né? Então, esse 4º coro das potestades. Os espíritos celestes, denominados potestades, removem todos os obstáculos que podem impedir a execução dos desígnios de Deus e, segundo São Gregório, vencem o poder dos demônios. O inimigo do gênero humano, o demônio, se compraz em estorvar o quanto pode a realização dos desígnios de Deus sobre a humanidade. Os demônios, inconformados com a misericórdia com que Deus trata os homens, têm um só afã:
um só objetivo, o de induzi-los a ofender a Deus para que venham a participar de sua desdita, né? Do inferno, né? Para proteger os homens contra essas insídias diabólicas, Deus designou as potestades, conferindo a elas os poderes que assegurem sempre a vitória, quando invocados a intervir nas tentações e maquinações solerdes dos demônios. Auxiliam de modo especial aos sacerdotes, inspirando-os para que se santifiquem e exerçam bem o seu ministério, né? Então, esse é o coro das potestades. Então, aí encerrando a segunda hierarquia. Aí nós encontramos o quê? A terceira hierarquia. Ela está mais próxima dos homens agora, né? Como a primeira hierarquia, né? Os querubins, os serafins, os tronos estão mais próximos de Deus. Esta hierarquia dos principados, dos arcanjos e dos anjos estão mais próximos de nós. Então aqui você já vê o terceiro coro dos anjos, né? Os principados. Segundo Dionísio, os principados personificam a força e têm por ofício o governo dos reinos e dos povos. São como os custódios das comunidades. O que é custódios? O que guarda, né, o lugar. São como que os generais do exército do rei do universo, que defendem e protegem as nações. Cada reino, cada nação, cada igreja, cada localidade, cada povo tem um vigilante guarda, um principado que lhe serve de proteção, amparo e defesa, né? Seria o caso quando Nossa Senhora aparece em Portugal. Vou dar um exemplo para você. Antes da aparição da Santíssima Virgem aos pastorinhos, às crianças, Lúcia, Jacinto e Francisco, antecipadamente o anjo se apresenta a eles e os ensina orações. E ele, quando é perguntado, ele diz às crianças: eu sou o anjo de Portugal, né? Então, um príncipe do reino dos céus, desta hierarquia celestial. Então, os principados adoram a Deus presente na Sagrada Eucaristia, né? Então, olha que lindo isso. Então, quando você entra na igreja, né, num santuário, você tem que saudar o anjo do principado que está ali, porque eles adoram a Sagrada Eucaristia, não é? Depois vem o quê? O segundo coro dos anjos, os arcanjos. Olha a imagem, né? Nós temos o quê? Quando se fala de arcanjo, nós temos arcanjos conhecidos, né? Que desde o Velho Testamento nos são apresentados. São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo. Nós o vemos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Está repleto, né, de aparições dos anjos. Então, o segundo coro, né, dos anjos, como a igreja nos ensina sobre os arcanjos. Como o nome o indica, os arcanjos, embora fazendo parte da hierarquia dos anjos, são de certa forma de uma classe de grau superior aos anjos, né? A eles Deus confia missões extraordinárias, como a comunicação de mistérios da fé e revelações de realidades acima da compreensão da razão humana, né? O caso de São Gabriel, quando visita a Santíssima Virgem, ela diz: mas como se fará tudo isso? E o arcanjo Gabriel vai respondendo para ela, não é? Aí nós vemos São Rafael, né, com Tobias, né, o quanto ele protege. Nós vemos São Miguel, né, arcanjo, com Daniel, já no livro de Daniel, e vai perpassando o Apocalipse e tantos outros livros da Bíblia que vão nos falando sobre eles, né, sobre os arcanjos. São Miguel, quem como Deus. São Gabriel, Deus é forte. São Rafael, Deus cura, né? Então, esses maravilhosos arcanjos, eles atuam desta maneira junto à humanidade, nos trazendo, guerreando ao nosso favor, não é? Isso é maravilhoso, né? Daí nós vamos encontrar o quê? O coro dos
mais próximos de nós, os anjos. Olha que figura linda do nosso anjo da guarda. Então, o que a igreja nos ensina? Esses espíritos bem-aventurados, que como os outros foram criados para a glória e o serviço de Deus, Deus se serve deles como que de emissários ou mensageiros e de guardiões de cada criatura humana. Como veremos, como nós estamos vendo até agora, né? Recebemos por bondade e misericórdia de Deus um anjo custódio e até nosso anjo da guarda, né? Esse anjo custódio é o nosso anjo da guarda, que nos protege das insídias do demônio e até mesmo dos perigos para o nosso corpo, né? Eles nos inspiram boas ideias, bons propósitos, protege-nos e nos auxilia na jornada da terra rumo ao céu, né? Então, nós aprendemos que cada pessoa humana, ela recebe um anjo custódio quando ela nasce. Lembra quando nós estudamos sobre a criação do homem, né? A dignidade da alma humana? Então, assim que uma alma humana nasce, né? Quando é o encontro do óvulo e do espermatozoide, aquela explosão de luz que acontece, né? Por isso que a igreja nos ensina a dizer não ao aborto, porque uma vez que nasce uma alma imortal que nasceu. Nós temos o começo e não temos o fim, não temos mais fim, é como os anjos. Nós e os anjos fomos criados por Deus, temos um início e não temos mais um fim, somos imortais. E por causa da dignidade da alma humana, esse anjo bendito vem nos acompanhar. Esse anjo bendito, a missão dele é como nós acabamos de aprender, né? Falar ao nosso coração, nos ajudar a usar a graça santificante que já está em nós, porque nós a recebemos no batismo. O anjo, como nós estudamos também nos encontros anteriores, São Tomás de Aquino e São João Damasceno nos ensinam, o anjo também precisou se converter a Deus, recebeu a graça, se tornou bem-aventurado e alcançou a glória. Então o meu anjo da guarda, o teu anjo da guarda, quer que também nós usemos essa graça santificante para nos santificarmos, para nos purificarmos, conhecermos e amarmos a Deus de todo o nosso coração, e quando for o momento da nossa partida, este anjo nos acompanha para o céu, porque essa é a missão do nosso anjo, né? Nos fazer amar a Deus de todo o nosso coração. Amém? Então é maravilhoso quando nós sabemos que Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Há muito material na igreja para ser estudado, para ser lido. Quando você vai ler sobre os anjos, procure um livro numa livraria católica, numa livraria cristã. Não adianta você procurar sobre os anjos em outras doutrinas, em outras seitas. Vão te ensinar coisas que não condiz à fé católica. Estamos aqui em plena escola da fé, estamos estudando o credo niceno-constantinopolitano, que nos ensinou, né, que Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, do mundo corporal e do mundo angélico, né? E então nós temos toda essa riqueza de ensinamento, e você pode ter certeza, quem nos ensina é Jesus. Somos guiados pelo Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está nos ensinando o que é verdade. Eu tive que ser reeducado nas verdades dogmáticas da fé. Eu acreditava nos anjos, em tantas coisas de uma forma errada, né? Eu acreditava em mentiras. E quando eu comecei a estudar a doutrina, a coerência da doutrina cristã, as coisas se abrem, o nosso coração se ilumina. Então se envolva com o seu anjo da guarda. Ame o seu anjo da guarda, peça para ele, ajuda-me nessas provas, ajuda-me nesse problema, me ilumine, me dê sabedoria, me proteja, se coloque aos cuidados de Deus, se coloque debaixo da proteção do teu anjo da guarda. Eu particularmente, quando acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, ao pôr os pés no chão, eu digo, bom dia, Senhor Jesus, e eu saúdo o meu anjo, bom dia, santo anjo do Senhor, né? Neste dia, protegei-me, amparai-me, iluminai-me,
em tudo que eu vou fazer. É uma delícia quando você tem a amizade com o teu anjo da guarda, esse ser espiritual, esse ser maravilhoso que te ama, que te conhece desde a barriga da tua mãe. Ele te conhece desde o momento em que você começou a existir. Que coisa maravilhosa! Então ame e respeite o teu anjo. Ame e respeite o teu anjo. Amém? Muito obrigado. No nosso próximo encontro, nós veremos na Santa Palavra de Deus algumas passagens da Bíblia, né? Tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. E vamos citar algumas aparições de anjos no decurso dessa nossa caminhada de igreja nesses 2000 anos. Amém? Muito obrigado. Fique conosco, se inscreva no nosso canal, toque nesse sininho aí, né? Do lado da palavra inscrever-se, que cada vez que chegar uma aula semanal, você vai receber um aviso que está na hora de você estudar. Amém? Muito obrigado. Continuemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.